dia a todos. Que Jesus nos ilumine nesta manhã, neste banquete espiritual, onde todos nós estamos aqui inseridos para, de melhor maneira, conseguirmos confraternizar, esclarecer, aprender uns para com os outros. Aqui mais outra. Eu sou a Ana Domingues. Sou Patrícia Gonçalves. Eu falo alto, a Patrícia fala baixo. Nós queríamos fugir, mas eu não vou deixar, nem eu nem ela vamos fugir. E para não nos atrasarmos, porque já estamos um bocado em cima, já passou, já estamos atrasados, iniciaremos o trabalho. Eu iniciarei, o nosso trabalho é realizado com um livro Sublime Sementeira, e iniciarei com uma pergunta que fizeram a Dr. Bezerra de Menezes, eu vou pôr os óculos que assim não vejo aí ninguém, não é? E perguntam ao Dr. Bezerra de Menezes qual a importância da evangelização espírita na formação da criança e do jovem na sociedade do terceiro milénio. E como todos nós sabemos, o Dr. Bezerra de Menezes responde: considerando a criança e o jovem como o porvir, sendo o adulto do amanhã, não podemos sem nos comprometer espiritualmente a ocultar a educação à luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo brilhar nesses corações as lições do Mestre para uma sociedade terrena, transformada e feliz. Ora, muito bem, a missão do Espiritismo é o que é? É esclarecer, é instruir os homens. E não nos podemos esquecer de levar connosco, nesta nossa caminhada, as crianças e os jovens com esse conteúdo e com esse conhecimento doutrinário. Devemos todos primar por educar, por evangelizar, tanto nos lares, os pais, como nas evangelizações infantil, usando vários recursos, usando a nova tecnologia, mas nunca nos podemos esquecer do texto doutrinário. Evangelizar com Jesus, levando estes nossos filhos, estas nossas crianças que têm uma inclusão dentro deles, a serem o futuro, a serem melhores, a caminharem num caminho de paz, de amor. É o que todos, é que a sociedade, é o que o mundo terra, é o que Jesus espera de todos nós. A Patrícia fala muito. Então, vamos começar aqui com duas sentenças proferidas pelo profeta de Nazaré que dizem o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque Deus é o reino dos céus. A criança não é uma entidade recém-criada, apenas recém-nascida. E mais, em verdade vos digo, se não vos fizerdes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Ora, aqui à partida diz-nos então que nos teríamos que fazer como crianças para conseguir entrar no reino dos céus. Inicialmente poderíamos achar esta uma comparação um bocadinho injusta, porque como diz aqui, a criança não é uma entidade recém-criada, apenas recém-nascida. Ou seja, o que é que isto nos mostra? Que a criança tem das suas vidas, das suas encarnações passadas, imperfeições e defeitos e más tendências que ainda não foi capaz de superar, e portanto seria injusto dizermos que, poderia parecer uma comparação injusta dizermos que apenas as crianças podem entrar no reino dos céus. Temos que ver esta comparação da criança no sentido da vida presente, ou seja, a criança, no sentido lá está, da vida presente, foi-lhe concedido um símbolo de pureza, de inocência, e é nesse sentido que temos que ver, nesse sentido de nos fazermos puros, que poderemos realmente entrar no reino dos céus. Neste sentido de dizermos que a criança não é então recém-criada, apenas recém-nascida, e então ter estas tendências e imperfeições passadas, daí a necessidade também de doutrinarmos e de darmos evangelização e educação para que essas más tendências então possam ser lentamente eliminadas. Porque, como sabemos, a criança numa fase inicial não consegue desde logo mostrar a sua personalidade, lá está, essas tendências, imperfeições e defeitos, e portanto, a partir do momento em que ela for capaz de poder mostrar então a sua personalidade, já tem o conhecimento espírita e já tem a educação e portanto já tem as ferramentas para conseguir eliminar mais facilmente todas as más tendências, todas as imperfeições que tem de outras reencarnações. Continuando, diz-nos assim Joana de Ângeles: sendo a doutrina espírita a mais excelente mensagem de todos os tempos, compatível com a conquista do conhecimento moderno, é óbvio que a preparação das mentes infanto-juvenis à luz da evangelização espírita é a melhor programação para uma sociedade feliz e mais cristã. A evangelização espírita infanto-juvenil é uma das primeiras atividades a serem incitadas como base
para a construção moral de um mundo novo. Esse mundo que todos nós esperamos, mas não é assim que ele vai se transformar. É lentamente que ele se vai transformar. E nós temos muitas mensagens, e neste livro Sublime Sementeiras nos traz muitos irmãos que nos alertam e que nos podem realmente auxiliar a nós para termos uma base, para termos uma conduta melhor. Como espíritos superiores que são, temos Allan Kardec, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Meimei, como eu ainda agora falei, Bezerra de Menezes, temos o irmão Áureo, que falam da necessidade de implantar na casa espírita e nas crianças a noção do bem, para que produza frutos de sabedoria e paz. No setor doutrinário e educacional, a obra se agiganta quando dirigida às gerações novas. A criança é um espírito reencarnado. Ela tem habilidades, conquistas, mas também traz as bagagens de suas vidas passadas. E podemos dar uns exemplos, como cristalizações, defeitos, pensamentos doentios, que necessitam de auxílio para corrigir. Eu trouxe aqui um exemplo simples, só para nós compreendermos quando nós temos as nossas crianças, quando somos mães, e os pais também, não vou excluir os pais, nós vamos dar as vacinas necessárias a essas crianças, nos postos médicos, nos hospitais, ainda agora tivemos o Covid, vacinamos as crianças e os jovens. Então, não nos podemos esquecer que a melhor vacina, a melhor prevenção, não descurando a parte de medicina, é Jesus. A base é Jesus. E hoje em dia, quando eu propus trazer este tema com a Patrícia, e ela aceitou porque ela é evangelizadora comigo, lá na associação, eu propus trazer este tema porque aflige-me um bocado ver o desnorteio que vejo nas crianças de hoje e nos jovens, que é o futuro do amanhã. Dona Laura, no livro Nosso Lar, afirma também que quando lhe confiam crianças, as suas horas de serviço são contadas em dobro. Aqui mostra-nos a nossa responsabilidade como educadores, como pais, como sociedade, sabermos guiar esses irmãos que esperam que nós os auxiliemos nesse caminho de evolução, nesse caminho de regeneração. E cabe-nos a todos nós essa tarefa. Então, passemos para Allan Kardec, que nos diz o seguinte: os espíritos só entram na vida corpórea para aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caráteres e reprimir os maus pendores, tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão de dar contas. Ora, como diz aqui, os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, é o sentido da reencarnação, é o sentido evolutivo pelo qual reencarnamos. E diz-nos aqui que a delicadeza da idade infantil os torna brandos, porque nos primeiros anos da criança podemos quase fazer uma comparação, ou podemos tomar a criança quase como uma argila maleável, em que é muito mais fácil de lhe incutirmos a educação, de lhe incutirmos a doutrina espírita, porque está muito mais, por lá está, por ainda não ter esse caráter mais áspero que depois mais tarde poderá vir a mostrar, é mais fácil então que a criança aceda à educação, à evangelização, e diz mesmo aqui que é mais fácil reformar os caráteres e reprimir os maus pendores. Quanto à questão da inocência, nós temos, como já disse, da pureza e da inocência, nós podemos ver a criança, essencialmente numa fase inicial, envolvida assim numa redoma de vida quase de inocência. E Deus concedeu à criança esta inocência com dois propósitos, tanto para o lado da criança como para o lado dos pais. À criança foi-lhe dada a inocência para que numa fase inicial não lhe fosse imposta uma severidade excessiva, porque pronto, a severidade, a partir do momento em que a criança vinha, se fosse logo com uma severidade, à partida o amor que teria dos pais não seria logo, seria mais fraco, digamos assim. E portanto aos pais, lá está, neste sentido, se as crianças se as crianças ao nascer mostrassem logo este caráter mais áspero, mais difícil, este amor também se poderia ver enfraquecido perante as crianças. Portanto, os pais, nesta inocência, julgando-as boas, dóceis, dedicam-lhes imediatamente todo o seu carinho e todo o seu amor. E depois é claro que elas acabam por mostrar a sua personalidade, mas este amor já está formado e, portanto, permite que os pais continuem esta tarefa de educar os filhos sempre com este sentido de amor e de cuidado e de caridade para com os filhos.
Francisco Pisa nos traz esta mensagem. A evangelização vem produzindo resultados positivos e relevantes na família, preparando a criança e o jovem, pais pelo conhecimento e vivência dos postulados evangélicos, espíritas, cristãos, que aprendem na infância, juventude, a enfrentar melhor os desafios da vida, cheios de esperança e paz, não caindo no desequilíbrio, na agressividade e delinquência. É muito importante para nós, pais e cuidadores, o intercâmbio entre a casa, onde nós vivemos todos, e a casa espírita, para que as lições aprendidas na casa espírita sejam confirmadas na vivência doméstica. Um exemplo, o Evangelho no Lar, onde nós envolvemos as nossas crianças e os nossos jovens, e não nos podemos esquecer que a escola, a família, é uma escola de formação moral, cultural e espiritual daqueles irmãos que reencarnam. Não podemos dizer, quando forem grandes, escolhem a religião que querem seguir. As nossas crianças e os nossos jovens, nós mandamos-los às escolas para eles aprenderem o AEO, o abecedar, a terem uma profissão que nós achamos que têm que ser os melhores. E onde fica a educação moral? Onde fica Jesus no meio do mundo que é de Deus Pai e de Jesus, o nosso governador. Devemos evangelizar, acima de tudo, com todos os sacrifícios que nós tenhamos. E devemos, acima de tudo, auxiliar estas crianças e estes jovens no pensar, no sentir e no agir. Não é só no pensar. Então, nós somos todos família universal, que em contacto uns com os outros temos o dever de caminharmos o melhor que podemos e o melhor que sabemos. E é esta a mensagem, e é este contexto, e é este livro que nos traz uma coletânea, que nos preenche, que nos ajuda, que nos incentiva a caminharmos firmes, porque sim, sabemos que muitas das vezes nós temos fragilidades e sentimos-nos mais tristes porque as crianças não comparecem à evangelização infantil, mas não nos podemos sentir tristes. Temos que continuar a caminhar com firmeza, que é isso que a sociedade espera, que os espíritas esperam e que Jesus espera, que nós façamos o nosso trabalho, auxiliando sempre. Passemos agora para a pergunta 208 do Livro dos Espíritos, em que nos pergunta o seguinte: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E a resposta é a seguinte: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já o dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm a permissão de desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Temos que nos lembrar do Evangelho, onde Santo Agostinho nos relembra que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe que fizeste da criança confiada à vossa guarda. Ou seja, esta pergunta, no primeiro momento, mostra-nos então que de facto há um dever, uma obrigação de dar à criança a educação, que não pode ser descurada, que não pode ser passada para o segundo plano e que é realmente importante. E diz aqui, conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Devemos todos, enquanto família universal, contribuir para o progresso uns dos outros, mas ainda mais têm a obrigação os pais de contribuir para o progresso dos próprios filhos. No fundo, o trabalho aqui, tanto do pai como da mãe, deve ser comparado, podemos dizer assim, numa espécie de metáfora, como um jardineiro, que se à partida, não for muito preguiçoso, vê o jardim e à medida que crescem então as ervas daninhas que vão prejudicar o jardim, pensa logo em arrancar as ervas daninhas para que não possam criar raízes profundas e que depois sejam mais fáceis de as arrancar. Este jardim é a nossa criança e estas ervas daninhas são as imperfeições e os defeitos que têm outras existências e que mesmo agora os cria, e portanto nós temos mesmo que os arrancar e que mal os vemos crescer, devemos, lá está, não deixar que criem raízes profundas, porque mais tarde, não digo que seja impossível, mas que é muito mais difícil depois de tentarmos então tirar, com muitas aspas, tirar estas imperfeições. Quanto às missões dos pais, sabemos que há missões mais fáceis do que outras
E também Santo Agostinho nos lembra de uma coisa, que é: mães, abraçai pois a criança que vos causa aborrecimento, e dizei para vós mesmos, uma de nós é culpada. Ou seja, existe aqui uma animosidade entre mãe e filho, pai e filha, o que seja, que, dada esta conotação, como a criança nasceu agora, a mãe conhece a criança agora, a partida é uma animosidade passada, de vidas passadas, e neste momento a criança nasceu como filha da sua mãe ou do seu pai, com o propósito mesmo de poderem sarar estas animosidades, porque um ofendeu muito ao outro, outro ficou muito ofendido, e portanto é esta necessidade evolutiva, digamos, numa família, a poderem superar isto e ajudarem-se mutuamente e crescerem, sim, evoluírem e a progredir. No mundo atual temos também neste livro, nesta compilação, temos também um alerta extra para a questão da tecnologia. Como nós sabemos, o mundo tecnológico avança cada vez mais, há cada vez mais formas de comunicarmos com pessoas do outro mundo, com pessoas que nem sabemos sequer quem são, e portanto há uma necessidade que os pais tenham atenção ao que os filhos veem, com quem é que os filhos falam, onde é que os filhos estão, a partir dos adolescentes, porque a partir das crianças não podem ou não devem ter acesso a estes conteúdos de redes sociais, e portanto é importante que os pais estejam sempre atentos, não que invadam a privacidade do adolescente, mas que estejam sempre preocupados e a vigiar aquilo que com quem a criança tem contacto, com que pessoas é que fala, com quem é que não fala, porque há vários grupos viciosos, mentosos, onde reinam más vibrações e maus pensamentos, e portanto é importante, como já referi várias vezes, estarmos atentos a essa questão. Ora nos diz esta mensagem: que de melhor se pode fazer pela árvore, se não proteger as sementes, ou pelo rebanho, se não defender as crias, ou pela humanidade, se não cuidar das novas gerações, que lhe garantirá a qualidade no futuro. Nada pode ser mais belo do que plantar as sementes do amor, da fraternidade, da virtude e da paz no coração das crianças e dos jovens que renascem para a vida na seara do mundo. Eu falei ainda há pouco que nós, evangelizadores, muitas das vezes também temos as nossas fraquezas e também estamos em processo de evolução. E Manuel, no livro Bênçãos de Paz, no capítulo 16, diz-nos assim: às vezes fugimos ao serviço evangélico, justificando a omissão com os defeitos que ainda nos caracterizam. Dizemos que somos espíritos endividados e fantasiamos incapacidades para o cultivo da fé. E eu digo, a nossa vontade nos salva. Somos todos almas endividadas que evoluímos em contacto uns com os outros. Evangelizar é auxiliar no amor maior. Outras vezes, todos nós desanimamos porque as crianças ou jovens faltam muito. E às vezes temos uma ou duas crianças para evangelizar. E esquecemos de uma coisa muito importante. A semente lançada pode cair em terra boa e dar muitos frutos. Nós podemos pegar numa melancia, que estamos no tempo da melancia, abrimos a melancia e contamos as sementes todas da melancia. Mas nós podemos plantar uma melancia ou semear uma melancia e não sabemos quantas sementes vai dar, quantas melancias vai dar aquela semente. E é assim que nós temos que ver o mundo em que vivemos. Uma semente que está comigo há 6 anos e dá fruto. Então, o esforço é nosso. Passar este ensinamento a todas as novas gerações que esperam como pão que alimenta o corpo, que nós as auxiliamos no progresso de amor, de fraternidade, de educação para um mundo e uma sociedade melhor. Para o tal mundo de regeneração que nós esperamos e queremos habitar. E habitaremos, com certeza, no futuro. Pode não ser nesta, numa próxima, o esforço é de cada um de nós. Eu mando a Patrícia andar para a frente antes que eu estrague aqui o trabalho. Diz então Viana de Carvalho: educar, portanto, é seguir-lhe as pegadas luminosas, rompendo as algemas da ignorância e esparzindo a liberdade de movimentação espiritual pelos novos caminhos do progresso. Surjam ou não impedimentos, enfrentem-se ou não batalhas contínuas, a glória de quem segue é perseguir sempre e daquele que educa é honrar. Ou seja, nós, como à partida temos esse conhecimento de que estamos a passar por um momento de transição de um mundo de provas e expiação,
para o mundo de regeneração é normal que existam e que nos deparemos com vários impedimentos e batalhas. E aqui no caso do seio familiar, que é mais o que falamos hoje, uma das grandes batalhas é a questão dos órfãos de pais vivos, que à partida nos parece um conceito muito estranho, porque ou são órfãos ou têm os pais vivos. O que acontece é que os pais se voltam muito mais para si, para a sua existência, para o seu ego, para o seu orgulho e egoísmo, e acabam por deixar de lado a criança, muitas vezes mesmo não nos dando qualquer atenção, e nós vemos nos dias de hoje, mas digo mais nos restaurantes, que é vermos uma criança completamente alheia com um ecrã à frente, porque é muito mais fácil calar a criança assim e assim ela não nos chateia. Ora, se quiséssemos uma criança calada, a partida não a teríamos. Portanto, é importante que se temos uma criança, se aceitarmos o propósito de ter uma criança, temos que nos doar a ela e temos que estar para ela. E também há uma coisa que é muito importante, que hoje em dia eu não sei se as crianças têm noção de qual é a cara dos pais. Porque os pais têm o telemóvel tão na frente da cara que eu não sei se as crianças sabem que os pais não são um iPhone, não são um Android, porque estão sempre voltados com o telemóvel à frente da cara, que eu acho que as crianças já deixam de perceber qual é a cara do pai, acham que o pai ou a mãe são um telemóvel a gravá-las para pôr no Facebook, para pôr no Instagram, à procura de quê? De um ego do outro lado, de o teu filho é muito lindo, o teu filho é muito lindo. E o que é que nós estamos a saber? O nosso filho é muito lindo, mas nós nem o conhecemos, porque nós estamos com um telemóvel à nossa frente. Estamos com o telemóvel à nossa frente. Nós nem sabemos qual é a criança, nós nem sequer falamos com ela, nós nem sabemos quais são os nomes dos amigos dela, se a criança sequer tem amigos, o que é que faz na escola, o que é que deixou de fazer, que letra é que já aprendeu. Portanto, é um bocado pensar nisto, que a criança não tem que conhecer um iPhone ou as marcas dos telemóveis, um Huawei, um Xiaomi, que seja. A criança tem que saber como é que é o pai, de que cor é que são os olhos do pai, se tem bigode, se não tem, se tem um dente ou se não tem. Portanto, é importante as crianças conhecerem a cara dos pais e não estarem... Porque estes momentos de convívio acabam por ser edificantes e acabam por ajudar o progresso, não só da criança, mas também... não sei o que é que eu tenho. Não só da criança... Quando fala neste tema, ela treme. Não só da criança, mas também dos pais, porque nós, quando somos pais, nós estamos a fazer uma evolução do lado de lá com a criança, mas nós também aprendemos com as crianças, porque as crianças lá estão, não são recém-criadas, são apenas recém-nascidas, e portanto há ali um ser que também tem muito para nos ensinar, e nós temos que estar dispostos a aprender com as crianças. Não vale a pena termos uma criança para ser muito bonita, para ser modelo, ai que bonita a tua filha, e depois o que é que a criança faz? Que moral é que a criança tem? Nenhuma, porque no fundo é um placar que está ali e é muito bonito, as pessoas passam, que filha linda, e no fundo não é uma criança, é alguém que, não é? Não nos podemos esquecer, Patrícia, não é? Ver a fragilidade daquele ser espiritual que traz da vida passada para esta existência. E muitas das vezes não nos esquecemos de ver isso. Já passaste, não? Não. Viana de Carvalho também nos alerta. Deste modo, dizemos aos queridos educadores espíritas empenhados na construção de um mundo de paz e de felicidade do futuro que nunca se permitam desanimar, porquanto o educador por excelência, Jesus, inspira-os e os conduz com um inefável ternura, isso de segurança e proteção. Eu trouxe aqui um pequeno exemplo, um ditado árabe que eu achei interessante na preparação deste trabalho, das tamareiras. Antigamente as tamareiras precisavam entre 80 e 100 anos para produzir os primeiros frutos. Claro que hoje em dia, com as técnicas modernas, nada disso acontece e o tempo é reduzido. Mas esse ditado antigo e sábio conta-nos assim. Um senhor plantava tâmaras no deserto, quando um jovem o abordou. E o jovem disse: mas porquê que o senhor perde tempo plantando que não vai colher? É lógico que se naquele tempo demoravam 100 anos, o homem não ia comer as tâmaras, não é? O senhor virou-se e respondeu: se todos pensassem como você ou como tu, ninguém colheria tâmaras. Ou seja, devemos nos preparar o trabalho desde já. Devemos plantar com amor, deixar um mundo melhor. Se a semente for de lírios, nós também vamos colher os lírios. Se a semente que nós atirarmos forem pedras, nós iremos recolher essas pedras. O trabalho proposto por Deus é servir na construção de um mundo melhor. Temos o tempo de escutar. Temos o livro escrito. Diz-nos Amélia Rodrigues. Na escola onde o amor se desdobra, a educação se aprimora. Sócrates na Ágora de Atenas e Cristo na montanha da Galileia reverenciaram a escola que educa e salva. Respeitemos o mestre e honremos a escola, braço e berço do mundo futuro. A criança avança, a escola aguarda, o adulto ajuda. Instruído o homem conhece, educado vence, evangelizado segue sem cansaço, redimindo-se. Ora, Sócrates, que habitou a Terra uns bons séculos antes de Cristo, já então referenciava aqui a importância da educação e da escola que, como diz, educa e salva.
Temos também que pensar que no fundo somos todos educadores, tanto para os nossos filhos, para as nossas crianças, como também para exemplos uns dos outros. Porque nós, quando em sociedade, nós estamos sempre a olhar uns para os outros e mas deveríamos pensar em dar um bom exemplo e educar pelo exemplo. Com as crianças, numa fase, lá está, também muito primária da sua existência, as crianças são quase como uma esponja que absorve tudo aquilo que os pais fazem, que os irmãos fazem, todos aqueles que o rodeiam. E, portanto, se nós não damos um exemplo positivo, à partida, no fundo, estamos a dar um exemplo negativo. E também temos que perceber que com as crianças não basta o discurso, mesmo na evangelização não basta o discurso. Por exemplo, nas aulas a Ana faz imensa mímica porque a verdade é que o conhecimento fica muito mais cimentado. Por exemplo, se falamos em caridade material, a criança decora muito mais facilmente se lhe derem 2 repousados e pedirem para ela doar os repousados do que lhe dizerem: olha, a caridade moral é doar um repousado, é doar comida, é doar brinquedos. É muito mais fácil pôr em prática e exemplificar e fica muito mais cimentado na criança o que é caridade material do que simplesmente vir aqui com palavras que, por mais bem explicadas que estejam e por mais que a criança até possa perceber, o exemplo é muito importante. E como pais e educadores, nós também evangelizadores, temos que dar o exemplo e dar sempre o exemplo positivo. E há uma frase que diz: pregue sempre o Evangelho, se necessário use palavras. Ou seja, o exemplo é fundamental e nós não podemos, lá está, nem mesmo os pais, não podemos deixar as crianças no centro espírita e a partir do momento em que as crianças saem, a nossa moral é outra e fazemos outra coisa qualquer. No centro é no centro, na casa é na casa. Portanto, como a Ana já referiu, tem que haver uma concordância de moral entre o que os pais fazem, entre o que os pais pensam, portanto não podem haver estas discrepâncias. E também outra frase de Pitágoras que também é bastante importante, que diz: eduquemos as crianças e não precisaremos punir os homens. Percebemos então que a evangelização concede à criança um amplo conhecimento da doutrina espírita e que lhe ensina e que lhe dá as ferramentas para ela, como diz aqui, servir sem cansaço, vencer, ser educada e que, portanto, possa fazer esta caminhada evolutiva da melhor forma possível e amparada pela doutrina espírita e pelas leis de Deus. Emmanuel também nos diz: avançai resolutos, vanguardeiros do amanhã, acarinhando o solo do coração infantil, para que a gleba do porvir não sofra o escarracho da maldade aniquilante e devastadora. Para que nós, quando desencarnarmos e vemos os nossos jovens e as nossas crianças homens, delinquentes, não queiramos a pátria espiritual ou do lado de lá dizermos assim: eu quero ir já correr, quero corrigir aquilo que eu não consegui fazer enquanto estive como pai ou como mãe. O trabalho é urgente. Evangelizar salva. E é neste propósito que nós não nos podemos esquecer. Na criança ergue-se o amanhã. Talvez por isso mesmo, à frente da multidão aflita, proclamou o Divino Mestre: deixai vir a mim os pequeninos. Como é que nós podemos esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem? E como é que podemos aguardar o homem renovado sem o amparo à criança? Para que todos possamos refletir. Caminhemos para o Cristo, conduzindo connosco o tenro coração das crianças e jovens, e encontraremos o caminho glorioso da paz. Pestalozzi diz-nos assim: a vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação e atividade. Por fim, agora, para fazer um resumo de tudo aquilo que foi dito, acho que é importante ler esta mensagem da criança, que, pronto, lá está, acho que resume bem aquilo que aqui dissemos e que defendemos. Mensagem da criança: dizes que sou o futuro, não me desampares o presente. Dizes que sou a esperança da paz, não me induzas à guerra. Dizes que sou a promessa do bem, não me confies ao mal. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me abandones às trevas. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa do teu carinho, suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos, peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento de teu caminho, sou alguém que bate à porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. Para terminar a biografia, isto é uma compilação de entrevistas e mensagens sobre a evangelização infantil-juvenil. Apresenta o carinhoso olhar da espiritualidade sobre as ações do estudo da doutrina espírita para a criança e o adolescente. Sólido instrumento de pesquisa, a obra traz aos evangelizadores um caminho norteador para a divulgação, o estudo e a prática dos ensinamentos do Cristo aos pequenos e aos jovens. Muito obrigada a todos.